Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Meus irmãos, gostaria de falar um pouquinho, principalmente a você pai e mãe, sobre o filme Malévola, que chegou já aos cinemas agora nesse mês de outubro, né? Na verdade é o segundo filme, Malévola 2. Teve um primeiro uns 4, 5 anos atrás e agora chega esse Malévola 2. Sinto-me na obrigação de falar um pouquinho sobre esse filme, porque, desculpa, eu tenho que jogar um balde de água fria, mas eu tenho umas sérias críticas, um pé atrás em relação a esse filme, por isso que eu gostaria de passar um pouquinho para você, pai e mãe, para você fazer o teu discernimento também. Vou falar do primeiro filme inicialmente. Então, o filme Malévola, ele é baseado na história da Bela Adormecida, só que a história agora da Bela Adormecida ao contrário. Na história da Bela Adormecida, a princesa cai sob um encanto de uma bruxa e aí depois, com um beijo de amor, né, depois ela consegue voltar à vida, vamos dizer assim, e segue feliz para sempre com o seu príncipe. No filme de Malévola, é contado segundo a perspectiva da bruxa, ou seja, da Malévola, que aqui não é bem uma bruxa, é ela que conta a história. E qual que é a história então no filme Malévola 1? A história é que a Malévola era boa, era uma fada, uma boa, e ela se encontra com um ser humano, conhece um jovem. Bom, primeiramente ela já conhece o reino dos humanos. O reino dos humanos é ruim, tem um rei ruim, esse rei faz guerra contra o reino das fadas. Depois ela se encontra com um ser humano jovem, como ela, e ela se apaixona por esse ser humano, e depois, quando eles ficam adultos, eles estão próximos, e chega um dia que ela está num local com ele, como se fosse uma noite ali com ele, e no final das contas ela adormece, porque na verdade ele deu para ela alguma coisa para ela beber, ela adormece, e depois ela acorda, que ela, numa cena onde as suas asas foram cortadas. Por que ele fez isso? Ele fez isso para... O rei estava morrendo e ele fez isso para ganhar, para ser o novo rei, para ganhar o reino. O rei estava morrendo por causa de uma batalha anterior contra a própria Malévola. Então, um ato de vingança, o rei queria a vida dela. Stefan, o nome do rapaz, o Stefan não a matou, mas cortou as suas asas e se tornou rei. O novo rei é o Stefan. A Malévola acorda daquela cena, sem as asas, ela fica irada e ela se torna uma pessoa ruim nesse momento. Então, até então ela era boa, ela se torna ruim nesse momento aqui. Aí o rei tem uma filha, uma menininha, um bebê. Essa bebê recebe algumas palavras boas de umas fadas, só que ela, Malévola, aparece no dia onde a bebê é apresentada para o público e lança um encantamento de morte. Só que depois desse encantamento de morte, ele se torna como se tiver também um ato de verdadeiro amor, um beijo de amor, esse encantamento poderá ser quebrado sobre a menina. E aí segue o enredo do filme, né? E no final das contas, a menina com 16 anos, ela cai sob o encantamento, a princesa, e realmente para ela despertar, ela precisaria de um beijo de amor. Ela havia conhecido um rapaz, um príncipe, o príncipe dá um beijo nela e não acontece nada, porque ela mal tinha conhecido o rapaz, não tem um verdadeiro amor. Quem que deu o beijo de amor na menina que a resgatou para a vida? A própria Malévola, que antes já tinha conhecido a menina, o bebê que havia crescido, a princesa, e assim criou uma afetividade com ela e beijou-a e ela retorna à vida. Esse foi o beijo de amor. Isso foi o primeiro filme então. Olha, gente, a princípio parece uma história bem interessante, até bonita, tem cenas, algumas situações bonitas aí, mas como eu falei, eu preciso um pouco questionar algumas coisas aqui, te ajudar no teu discernimento. Eu quero que nós entendamos que tudo isso está dentro de um contexto mais amplo. E é sempre isso que eu falo quando a gente observa alguns filmes, literaturas, algumas coisas. Nós temos que olhar num contexto mais amplo. E no contexto mais amplo, a situação é muito preocupante. Por quê? Nós estamos cada vez mais com uma literatura que favorece o ocultismo, que favorece o que é
ligada à magia. E não somente isso, gente. Aqui nesse filme, mais grave ainda, nós estamos dentro de uma situação que favorece o demônio. O demônio ele tem sido exaltado, né? A igreja de Satanás tem crescido, a religião satânica tem crescido, não estou falando só do Brasil, estou falando de modo especial no mundo, tem ganho um status, né? Essa igreja de Satanás. O demônio tem sido elevado como uma criatura boa. Isso não é de agora, isso já vem de um tempo. A ideia é que o demônio ele foi injustiçado, que no princípio o demônio ele era um anjo bom, e de fato a nossa fé ensina que ele foi criado um anjo bom por Deus, mas que ele teria sido injustiçado por Deus, que o demônio ele não é o culpado da história. Deus seria mais ou menos o culpado da história, e o demônio cai, e o demônio ele na verdade ele é um grande injustiçado. Essa é a ideia de fundo, é uma ideia maior que nós temos acompanhado, né, no nosso mundo, na literatura, que tem ganhado força, não é de agora na verdade, mas que tem ganho força cada vez mais. Esse filme, no meu modo de ver, reflete infelizmente muito isso, né? A própria aparência da Malévola, é um anjo negro, tem chifres, tem uma asa, tudo negro, tudo dark, tudo escuro. O nome Malévola, né? Tudo reforça essa ideia. Ela era boa no início, ela se torna ruim, mas por que ela se torna ruim? Porque ela foi traída por um ser humano. Olha que interessante. Na linguagem bíblica, no ensinamento bíblico, o livro do Gênesis, é Satanás que engana o ser humano. Aqui no filme Malévola é o contrário. É um ser humano que engana um anjo. Vamos dizer assim, é o ser humano que leva o anjo à queda, que leva o anjo ao erro, né? Isso está muito claro no filme. Tem outros pontos no filme também que eu destacaria. Uma exortação àquilo que é o feio, né? Que é o dark, que é o... isso nós vemos muito forte na nossa sociedade hoje, da escuridão, da exaltação daquilo que é ao contraditório ao belo. Depois, tem um momento que a Malévola vai lá na cerimônia onde a criança, a princesinha, a bebê ainda está sendo apresentada, e ela vai lançar um encantamento. Quando ela lança o encantamento sobre a criancinha, o pai do bebê, o rei, que havia cortado as asas dela, ele pede para ela: Malévola, por favor, não, eu imploro. Aí vem uma resposta dela que diz assim: eu adoro quando você implora. Aí ela repete: implora de novo, eu imploro. Aí sim ela não completa a maldição, né? Dizendo que se tiver um beijo de amor, a criança no futuro vai ser salva. Veja, para mim isso fica muito claro, essa coisa do inimigo que quer que o ser humano implore para ele. O inimigo ele quer ser adorado como Deus, ele quer tomar o lugar de Deus. Essa fala para mim ela não está aqui por acaso. Eu adoro quando você implora. O beijo, como eu falei, é a própria Malévola que dá o beijo na menina, que a retorna à vida aos 16 anos. É o anjo caído que resgata, né? O príncipe lá, bom, ele até tinha boa vontade, mas ele não conseguia. Quem conseguiu foi quem? O anjo caído. Isso faz parte dessa literatura de Satanás, que diz que no final das contas Satanás é o amigo da humanidade. Enquanto que Deus é mau, olha o rei no início do filme, o outro rei, o rei principal no início do filme, ele era mau, né? E nós sabemos que a realeza, ela traz alguma coisa na imaginação popular, ela traz alguma coisa relacionada a Deus, né? A realeza, a autoridade, e no entanto é o rei que é mau, enquanto que a Malévola que se torna boa. Então você tem uma inversão de valores. Quem que ajuda o ser humano? O mal. Quem que ajuda o ser humano? O inimigo. Não é Deus. Na verdade, Deus ele é ruim para o ser humano, porque Deus coloca um monte de regras, mandamentos, né? Isso eu estou falando de modo geral, não que o filme necessariamente, claramente diz isso, mas esse contexto maior é um contexto que está sendo apresentado para a nossa sociedade, que Deus é algo ruim, que Deus não é bom, como dizem. Interessante que Jesus, no Diário de Santa Faustina, ele já falava isso para ela: quanto que a humanidade não me tem como bom,
né? Como isso dói no meu coração, né? Dói no coração de Deus, que muitas vezes temos uma desconfiança se Deus é bom, enquanto que você tem um movimento de elevar o inimigo dizendo que ele, o inimigo, ele é bom. Alguma outra fala desse filme diz assim, o narrador do filme: portanto, a história não é bem como contaram para você. Qual história que não é bem como contaram para você? A história da Bela Adormecida, também. Mas será que é a história de que Deus criou um anjo bom, Satanás, Lúcifer, se tornou ruim e ele é contra a humanidade? Será que é essa que é a história que é mal contada para você? Depois, e aí a narradora conclui assim: o reino foi unido por quem era heroína e vilã. Ao mesmo tempo é uma heroína e vilã, a Malévola, que une o reino. Quem que salva o mundo? Quem que salva a sociedade? Satanás, o anjo caído, Lúcifer, que teria sido injustiçado, e no final das contas, quem é bom e ruim é que salva a humanidade, que salva a nossa sociedade. Veja, você adulto, você pode pensar, não, padre, mas a gente não vai pensar assim. Gente, o filme é direcionado para criança, ele até atrai adultos também, nós assistimos, mas é direcionado para criança e deixa interrogações na cabeça de uma criança. Isso, infelizmente, a Disney vem preparando há um bom tempo já. A Disney, uma empresa, começou muito bem, né? Mas a própria Bela Adormecida original é um ótimo filme para crianças. Mas agora a coisa de anos para cá, de décadas para cá, mudou muito, gente. É magia, é essa exaltação do mal, é a glorificação do lado ruim. Então nós temos que estar atentos a isso. O filme ele deixa um relativismo, não existe muito bem claro uma separação entre o bem e o mal. Pelo contrário, o bem, aqueles que seriam para ser do bem, na verdade acabam fazendo muita coisa ruim. E aquela que seria talvez do mal, ela que acaba salvando a humanidade e fazendo as coisas boas. Então uma inversão de papéis. Então esse foi o primeiro filme, Malévola. Confesso para você, eu não assisti o segundo ainda, na verdade nem tive tempo. Vou ver se eu consigo um tempo para assistir. Talvez tenham mudado alguma coisa, não sei. Isso eu confesso que eu não sei. Estou falando do filme primeiro, mas olha, não espero muitas mudanças, do contrário do que foi o primeiro. Essa exaltação do mal, esse relativismo, ele é cada vez mais forte. Você precisa estar atento a isso, pai e mãe. Eu diria o seguinte: se possível, não incentive teus filhos a assistir esse filme, não leve, não assista com eles. Se não tiver jeito, vamos dizer assim, senta com eles, assista junto e depois pondere as coisas, né? Tenta mostrar para eles que existe o lado sempre do bem, que Deus fez o bem, que o bem a gente deve buscar o bem, que os anjos bons, existem os anjos bons, os anjos ruins, enfim, o ensinamento cristão, né? Então, primeiro eu diria não assistir, né? Melhor não assistir com criança, que as crianças assistam. Se não tiver outro jeito, sei lá, converse, oriente os teus filhos.